As vastas planícies da Mongólia se estendiam até onde os olhos podiam ver, com o vento frio carregando poeira e o cheiro de couro e carne de cavalo. As tendas nômades se espalhavam pelo horizonte, enquanto o som das cavalgadas ecoava pela região. O clima árido e as imensas paisagens contrastavam fortemente com a agitada vida dos guerreiros nômades. Entre eles, um homem chamado Batu ajustava as correias de sua armadura. Seus dedos ásperos deslizavam sobre as gravuras de uma peça de bronze que ele usava no dedo médio. O artefato herdado de seu avô exibia um padrão de espirais entrelaçadas que pareciam mudar de direção dependendo da luz. Ninguém sabia ao certo de onde o objeto vinha, mas diziam que trazia sorte em batalha ou talvez algo misterioso. Batu nunca havia questionado a lenda até o dia em que um mensageiro chegou com notícias de uma descoberta estranha em terras distantes. Um artefato idêntico desenterrado em uma praça antiga de Milão, a milhares de quilômetros dali. A descoberta em Milão ocorreu durante uma escavação rotineira para a construção de uma nova linha de metrô. Os trabalhadores encontraram uma câmara subterrânea selada por pedras desgastadas, e dentro dela, sobre um pedestal de mármore rachado, estava a peça. A notícia chegou rapidamente a Alice Bianchi, uma arqueóloga local conhecida por seu ceticismo, mas intrigada por objetos que desafiavam a lógica histórica. Ela examinou o artefato cuidadosamente, notando que as gravuras não correspondiam a nenhum padrão conhecido de civilizações antigas. Sob luz ultravioleta, traços de uma substância cristalina brilhavam nas ranhuras, algo que os testes iniciais não conseguiram identificar. Enquanto isso, em um laboratório em Veneza, um físico chamado Matteo Rossi analisava fragmentos da câmara onde a peça fora encontrada. Suas análises revelaram vestígios de um mineral não registrado na tabela periódica, sugerindo uma origem extraterrestre. Karin, um líder tribal das estepes, trouxe um mapa das terras além das montanhas Altair. Aqui podemos conquistar mais território, mas as tribos vizinhas se uniram para resistir, disse. Sua voz grave ecoou pela tenda onde os anciãos se reuniam ao redor de uma fogueira ao entardecer. Batu observava em silêncio, sentindo o anel em seu dedo pulsar levemente contra a pele, uma sensação que ele atribuiu à imaginação. Karin traçava linhas no mapa com o dedo marcado por cicatrizes, ignorando o objeto em sua mão direita, idêntico ao de Batu e ao encontrado em Milão. Do outro lado do mundo, Alice confrontava um funcionário do museu tentando confiscar o anel, alegando interesse nacional. Ela sabia que interesses ocultos estavam em jogo, possivelmente ligados a experimentos militares. Naquela noite, enquanto estudava os registros do laboratório de Matteo, ela percebeu algo. Os padrões coincidiam com constelações registradas em um manuscrito do século XIII encontrado perto de um antigo campo de batalha mongol. A conexão entre os anéis ficou clara quando Batu, durante uma cavalgada noturna, viu o seu brilhar em resposta a uma estrela cadente. Ele se lembrou das histórias de seu avô sobre portais entre mundos, geralmente tidas como lendas. Em Milão, Alice e Matteo realizaram um experimento arriscado, expondo o artefato a um campo magnético controlado. Por um instante, projeções holográficas de figuras em armaduras mongóis surgiram no laboratório, falando em uma língua que nenhum dos dois reconheceu. Enquanto isso, Karin negociava uma aliança frágil com tribos rivais, usando o mapa para argumentar que a expansão territorial era necessária para sobreviver ao que estava por vir. Seus olhos, porém, traíam uma certeza que ele não compartilhou. Ele também tinha visto os anéis brilharem e sabia que o equilíbrio entre as estepes e o resto do mundo estava prestes a mudar. Alice decidiu viajar para a Mongólia, levando cópias dos registros históricos e científicos. Batu a recebeu com desconfiança, mas, ao ver as imagens do Anel de Milão, seu ceticismo desapareceu. Juntos, eles foram até o local indicado no mapa de Karin, onde uma formação rochosa repetia os padrões das peças. Enquanto o sol se punha, Alice colocou os dois anéis lado a lado sobre uma pedra plana. Eles giraram sozinhos, alinhando-se com as estrelas, e uma luz azul envolveu o grupo. Karin, que havia chegado silenciosamente para observar, murmurou algo sobre o preço do conhecimento. No instante seguinte, visões de civilizações antigas usando a tecnologia das chaves para viajar entre dimensões inundaram suas mentes. A revelação, no entanto, trouxe uma escolha: destruir os artefatos para evitar que caíssem em mãos erradas ou usá-los para unir povos separados por séculos de conflito. Enquanto isso, em Milão, um homem de terno escuro revirava o laboratório de Matteo, coletando dados sobre o anel. Seu relatório cifrado mencionava potencial estratégico e neutralização de ameaças.
Quando Mateu voltou e encontrou o local revirado, tentou ligar para Alice, mas só ouviu uma mensagem automática. Ele não sabia que, a quilômetros de distância, Karen enfrentava um grupo de mercenários enviado para roubar os anéis, dividido entre progresso e tradição. Batu, por sua vez, debatia com Alice sobre a natureza dos portais. Seriam eles uma dádiva ou uma armadilha? Os padrões nos anéis, perceberam, não eram apenas decorativos, eram equações matemáticas codificadas em uma linguagem visual. Resolver uma delas poderia abrir um portal permanente, mas ninguém sabia para onde ele levaria. Na manhã seguinte, Alice e Batu decidiram testar a terceira equação. Karen se recusou a participar, citando o peso do sangue derramado no passado. Quando os anéis foram ativados, uma névoa prateada surgiu, revelando uma paisagem que misturava elementos da antiga Mongólia e da moderna Milão. No centro da visão, uma figura vestida com uma armadura desconhecida segurava uma chave diferente, está com um padrão único. Ela disse algo em uma língua que Alice interpretou como atenção ou perigo, antes de desaparecer. Mateu, finalmente conseguindo contato, alertou sobre movimentos militares perto da fronteira ítalo-suíça. O tempo estava se esgotando, e cada decisão parecia alimentar consequências imprevisíveis. Karen, sozinho em sua tenda, escondia o terceiro artefato, aquele que a figura misteriosa carregava, sabendo que sua revelação poderia salvar ou destruir tudo o que conheciam. Alice segurou o fragmento do mapa que encontrou na câmara subterrânea de Milão, seus dedos tremendo levemente enquanto comparava os símbolos com as gravuras no anel. Batu observava em silêncio, os olhos fixos na paisagem árida que se estendia além das rochas. O vento trazia o cheiro de terra seca e fogueiras distantes, enquanto o sol se punha em tons de vermelho e roxo. Karen, agora afastado do grupo, conversava em voz baixa e urgente com os anciãos tribais. Ele sabia que a chave escondida em sua tenda pulsava com uma energia diferente dos outros dois, uma frequência mais alta, quase dolorosa. Enquanto isso, em Veneza, Mateu analisava uma transmissão de rádio interceptada, coordenadas militares próximas ao local onde os anéis haviam sido ativados. A mensagem mencionava contenção e protocolo de quarentena, termos que o físico nunca associaria a artefatos históricos. A conexão entre os anéis ficou mais clara quando Alice percebeu que os padrões formavam uma sequência matemática quando sobrepostos. Ela e Batu testaram a teoria, alinhando as peças sob a luz da lua cheia. As espirais se moveram como engrenagens, projetando uma imagem tridimensional de uma cidade que não existia em nenhum mapa moderno. Quando informado, Karen admitiu relutantemente que lendas nômades falavam de uma cidade entre mundos, acessível apenas por aqueles que carregavam os três anéis. Enquanto discutiam o significado disso, um grupo de soldados desconhecidos cercou o acampamento, vestindo uniformes sem insígnias e armas de modelos não identificáveis. Batu ordenou que Alice guardasse as chaves, enquanto ele e seus homens se preparavam para o confronto. Do outro lado do mundo, Mateu foi abordado por uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que se identificou apenas como agente Vale. Ela afirmou saber sobre os experimentos com os anéis e ofereceu recursos para proteger a pesquisa. Mateu recusou, mas notou que seu laboratório estava sob vigilância desde então. Em Milão, o museu onde a chave fora guardada foi invadido e todas as cópias dos registros de Alice foram destruídas. Ela agora, nas estepes, só percebeu que o terceiro anel estava com Karen quando ele o usou para desativar uma armadilha antiga no deserto. A peça, diferente das outras, brilhava em um tom esverdeado e parecia responder a emoções intensas, como se alimentasse do medo ou da determinação de quem a portava. Enquanto o conflito com os soldados se aproximava, Alice confrontou Karen sobre suas verdadeiras intenções. Ele admitiu que os anéis eram chaves para algo maior, mas não uma arma. Eles são pontes. Pontes que podem unir ou destruir impérios, dependendo de quem as atravessa. Batu, por sua vez, descobriu que os invasores não eram inimigos comuns. Moviam-se com precisão mecânica, como se controlados por uma força externa. Quando o primeiro tiro ecoou, o anel em seu dedo esquentou e uma onda de energia derrubou os soldados. Alice, chocada, viu os homens se levantarem como se nada tivesse acontecido, mas agora com os olhos brilhando em vermelho. Karen gritou para que fugissem, revelando que a chave podia manipular realidades locais, mas ao custo de drenar a vida de quem a usasse. O tempo parecia congelar enquanto o grupo corria para a segurança das montanhas. Batu carregava as chaves,
sentindo a energia pulsar em sua pele como um coração distante. Karen, com a peça escondida em sua capa, olhou para trás uma última vez antes de desaparecer na noite. Ele sabia que aquela jornada não terminaria ali. O equilíbrio entre mundos estava quebrado e, por mais que tentassem ocultar a verdade, ela iria se revelar. A cidade entre mundos era real, e agora todos estavam em movimento para alcançá-la. Enquanto isso, em Milão, Agente Vale encontrou Matteo em uma reunião secreta com outros cientistas. Eles discutiam sobre os anéis e as consequências de sua existência. Não somos os primeiros a encontrar isso, disse Vale, segurando um documento antigo. Há séculos, grupos secretos tentaram controlar essa tecnologia. Nós precisamos decidir: vamos seguir o caminho da guerra ou da compreensão? Matteo olhou para o anel que ainda tinha em sua mesa, pensando nas vidas que já haviam sido alteradas. A escolha estava diante deles, e cada passo poderia mudar o futuro do mundo. Na Mongólia, Alice e Batu se reuniram com os anciãos, compartilhando o que haviam descoberto. Karen, apesar de seu ceticismo inicial, reconheceu que o conhecimento das chaves era maior do que qualquer tribo poderia controlar sozinha. Juntos, eles traçaram um plano: proteger os artefatos, estudá-los com cuidado e esperar pelo momento certo de revelá-los ao mundo. Mas, acima de tudo, aprenderam que alguns segredos são maiores que os homens que os descobrem. E, às vezes, o verdadeiro poder não está nos objetos, mas nas escolhas que fazemos com eles.